respeito, segurança e dignidade. Sicredi, para os diferentes momentos da sua vida, o Sicredi tem sempre uma solução. Confira todas as possibilidades em sicredipioneira.com.br. E Unimed, conte com a maior rede de médicos da região e do país. Todo mundo conectado, todo mundo aqui online, programa tinindo, 2024 começa, convidados novos aqui também, alguns não, alguns são tão bons que ficam com a gente, né? Délcio, seja bem-vindo, Délcio é do time que fica com a gente, né? Tudo bem contigo? Tudo bem por aqui, muito bom dia aos nossos ouvintes. Boas-vindas ao Adair, que está conosco. Vou deixar as honras de apresentação para a Bever. Ah, legal. Nessa quarta-feira que nos conecta com um diálogo sempre muito prazeroso, muito gostoso, e além de ser por nós já reconhecida como o Dia Mundial do Sofá, né, Bever? Isso aí. Nós já elegemos que a quarta é a nossa quarta do sofá. Se não é para os outros, problema deles, né, Delcio? Para nós é a quarta do sofá. Eu brinquei, eu já vou apresentar, Adair, fica aí, respira. O Adair, nosso convidado que está chegando aqui. Hoje ganhou até um cardzinho de apresentação lá no Instagram, tá lá no Instagram da rádio, viu? @Rede Tua Rádio, né? Delcio, não se sinta que não tá em destaque, é só porque ele é a novidade hoje, né? O Délcio é alguém que a gente ama de paixão. Eu mencionei com o Délcio, né, pelo WhatsApp, quando a gente se falava, Délcio, hoje começa o Adair, convidado novo. O Délcio também tem muitas vezes uma rotina que precisa se ausentar, então ajuda também a gente criar que não se tenha ausências, né, nas quartas-feiras. Se um não pode, o outro segura as pontas. É bacana essa dupla. Mas também, Délcio, esse espaço do Tá na Pauta, ele é um espaço de conversação, de diálogo, despretensioso, né? Mas ao mesmo tempo que ele é despretensioso, ele atinge profundidades nas nossas conversas para assuntos que são corriqueiros e que a gente às vezes trata no raso. Então ele tem essa relevância social, mas não é só isso. É também uma forma de a gente conhecer o lado B das pessoas, B, C, D, F, G, né? A gente conhece o Délcio muitas vezes como uma figura na escola, como uma figura como pai, como uma figura, sei lá, nas organizações que eles circulam, e eu daí já vou falar dele também, mas às vezes não conhece a jornada, né, do Délcio. Então, nesse bate-papo, a gente vai conhecendo melhor a figura, a pessoa, a alma que habita ali, né? E às vezes a gente se surpreende com histórias que a gente nem imaginava que aquelas pessoas, né, que enfim, são personalidades que elas vivem, que elas vivenciam. E também é uma ponte, né, Délcio, para a gente conhecer novas pessoas. Sabe, Délcio, que eu pensei muito, quem eu podia convidar para fazer frente com o Délcio? Eu pensei em 1000 personalidades, todas que você já conhecia, Délcio. E aí eu quis te surpreender, né, com quem sabe um novo amigo também. Tenho certeza que será aí formada uma nova amizade. O convidado novo, palavra a ele então agora, é Adair João Valentini, vulgo Adair Valentini. A gente não vai dar o nome completo, tá? Adair é muito longo. Adair Valentini, ele das Forquetas, ganhou aí projeção e está aqui no programa agora também. Acho tão bacana falar que é natural e da Forqueta, né? Forqueta ganhando espaço. E vou deixar que ele se apresente, embora, né, de profissão ele é projetista há mais de 40 anos e tem formações na área de filosofia e psicologia. Seja bem-vindo, Adair. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no programa com você, Beverly, e agradeço muito o convite. E não levo muito jeito assim para falar para as multidões, digamos assim, mas eu agradeço a oportunidade que a gente pode se experienciar também. Bacana demais. O Adair, ele é assertivo, Délcio. Ele fala pouco, mas quando ele fala, ele acerta, né? Certamente vai ser um desafio para ele também, tive que convencê-lo, viu? Não sei se falo bem, sou meio tímido, coisa e tal. Mas é da onde a gente, às vezes, não imagina, né? Eu não falo bem, aí a gente vai conhecendo e diz, meu Deus, né? Onde estava esse potencial todo? Délcio, Adair, eu vou direto à pauta aqui, sem mais delongas, porque eu elegi 2 assuntos aqui que eu tenho certeza que ecoam em vocês, tanto no Délcio, que eu já conheço, né? Délcio é um apaixonado por Manuel de Barros, não sei se o Adair é, né? Eu particularmente gosto muito também de Manuel de Barros, ele sai com pérolas, né? Que fazem sempre a gente refletir. A primeira proposta é essa, vamos refletir junto sobre essa frase de Manuel de Barros, que diz o seguinte: passei anos me procurando por lugares nenhuns, até que me achei e fui salvo.
Achei interessante porque a gente fala volta e meia, né? Não sei o que, a biblioteca me salvou, um projeto social me salvou, sei lá, minha mãe me salvou, enfim, né? Será que a gente é salvo efetivamente? Onde buscar o nosso eu, né? Ele fala lugares nenhuns, né? Poeticamente, para os muitos lugares que depois a gente vê que não significou nada na vida, né? Quantos de nós se demora em lugares que depois são nenhuns? É uma pauta muito potente. Nós lhe agradecemos por trazer esse tema para conversarmos. Naturalmente que Manuel de Barros é um monumento literário que o país, graças a Deus, pôde ter e nos ofereceu uma rica e vasta obra literária. E como um homem que soube viver seu tempo e seu espaço, eu começaria aqui, Beverly e Adair, por já marcar esse espaço-tempo em que o poeta se coloca. Nós temos dito com frequência que o poeta chega antes, ele consegue prever as coisas, ele consegue reorganizar as coisas. Vamos pensar que a poesia está na música, a poesia está no cinema, a poesia está em muitos lugares, mas o trabalho poético com a palavra exige um certo rigor, uma certa disciplina, e nesse sentido o Manuel de Barros carrega todos esses créditos. Ele se dedicou à poesia, ele soube construir um espaço e tempo para seu poema, para seus poemas. E para quem é da literatura sabe o quanto é importante a construção do espaço. Todas as grandes obras iniciam pela construção do espaço. Vamos pensar aqui O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, Grandes Sertões e Veredas, de Guimarães Rosa, e junto com eles vamos colocar Manuel de Barros, embora o Manuel de Barros se dedica à poesia, Guimarães Rosa a prosa poética, e o Veríssimo foi tão amplo que ele transitou por outros gêneros também. E esta frase, ela é uma frase que é mais uma, né, dos excertos poéticos que a gente pode trazer da obra de Manuel de Barros para pensar a construção das nossas subjetividades. O ser salvo, aqui está no passado, né? Fui salvo, procurando lugares nenhuns, quer dizer, procurando lugares nenhum, mas se encontrando no lugar que é seu, né? No espaço que é próprio. Para o homem pantaneiro, para o homem do campo, para o homem da cidade, sempre serão conjunturas que vão, de alguma forma, marcar a trajetória literária. Eu dizia ontem, olhando para a música dos Bertucces, ou de casa, que hoje, né, cidade de Caxias do Sul, celebra um encontro com esse monumento da música regionalista. Eu sempre faço a leitura do de casa como um dos poemas da hospitalidade, de alguém que no campo sobre falar com o vizinho, sobre acolher o vizinho, e é só a arte, Beverly, Adair, que consegue ter essa pujança, porque através da palavra são constituídos esses espaços, esses tempos. Não é um lugar determinado, né? Não é este ou aquele lugar, é um lugar onde, e eu inclusive publiquei recentemente o Quintal do Totó, exatamente utilizando a metáfora do quintal como um espaço de convívio e o quintal como um lugar comum. As crianças adoram brincar no quintal, porque é um lugar comum. E o Adair deve lembrar da infância sua, eu lembro da minha, a Beth lembra da dela, e nós sempre vamos levar para a poética da infância. A nossa infância foi muito rica de poesia, com os amigos, com os objetos que brincávamos, com os objetos que fazíamos. E é tão rico falar disso que a gente acaba carregando algumas dessas materialidades na bolsa, na memória, no nosso dia a dia. Então, assunto pautado, vamos conversar. E precisaria de muitos programas, Beverly. Uma única frase, né?
A beleza da literatura e da capacidade de inteligência de alguém que uma única frase suscita em nós, assim, dias de reflexão, de diálogo, né? Claro que o Délcio, ele tem esse trabalho muito mais ligado com a literatura e etc, né? Eu queria aproveitar, Adair, se tu tinha já elaborado alguma coisa que tu queira, nos interrompa, tá? Em qualquer momento. Mas, como tu vens mais, também da área da psicologia, da filosofia, eu achei interessante, assim, não sei se tu tens alguma percepção sobre esse primeira parte da frase, que é eu me procurei em muitos lugares. Tem uma pecha, né, do tempo atual, é que a gente tem que se encontrar, a gente tem que se entender, a gente tem que saber quem é. E talvez seja um buraco na água, talvez a gente nunca vá. Eu não sei, também estou aqui arriscando, né? Manuel de Barros está dizendo isso para nós. Ele tentou em muitos lugares. E foi só quando ele deixou de se procurar que ele se salvou, né? Então, essa busca incessante, até que ponto ela é benéfica? Eu não vou discorrer tanto que nem o Nelson, que fala muito bem, assim, tem uma articulação boa, assim, mas ele falou da infância, né? Eu acho que a gente começa o caminho na infância, né? O primeiro lugar, né? Então, por isso que quando me apresento, eu digo, eu sou lá de São João de Forqueta, né? E a partir de lá, digamos, fui desenvolvendo a minha vida, né? Digamos, tinha uma ponte para passar, essa ponte tem um significado muito grande, né? Para mim, né? A gente tem que ir para outra margem, né? Então, e a gente vai pelo caminho, né? E faz essa viagem, né? Do dia a dia, né? E às vezes tem dias que não marca, não há uma marcação do tempo, né? Então, esses lugares nenhuns que a gente passa no dia a dia, né? Às vezes, não é uma coisa ruim, às vezes, né? Às vezes, estar no lugar é fazer parte da paisagem. Eu até tinha assinalado uma outra poesia do Manuel de Barros, né? E que ele diz assim: é bom constar das paisagens como um rio, uma pedra, né? Então, a gente se transformar num lugar da paisagem, digamos, todo dia ele caminha, vai para o trabalho, às vezes está feliz, né, com isso, né? Bacana que tu traz, né, Adair? É como se a gente pudesse valorizar o figurante, né, como exemplo, como metáfora, né? A gente quer ser protagonista, né? Mas ser figurante também é tão bom quanto, né? Sim, às vezes a gente precisa tá no lugar do figurante também. Não, a gente não está sempre no topo, né, digamos assim, no destaque, né? E se destacar, às vezes, é fazer bem feito, pode fazer todos os dias, né, e não ser notado, mas está fazendo a sua parte bem feita, né? E a arte é uma coisa, e a palavra, acima de tudo, é uma coisa que o mundo de hoje, né, está usando mal a palavra, né? Eu admiro, tipo, o Délcio, assim, que tem assim, essa capacidade de se expressar claramente, né? Isso e você também, Beverly, é uma característica que valoriza a palavra, né? E a sociedade como um todo deveria prestar mais atenção no que diz, né? Olha só, Délcio, eu acho tão interessante isso. Olha, isso aqui é um exemplo vivo, né? Exatamente do que a gente está falando aqui. Reconhecer que há habilidades, talvez, que a gente não tenha, né? Mas também reconhecer que outras habilidades que estão por aí são tão valiosas quanto. Não há um lugar de destaque. Embora alguns estejam mais na vitrine, é a mesma coisa. O que seria do teatro se não tivesse alguém que faz a luz, que abre a cortina, que faz a sonorização, que vende o ingresso? E aí a gente supervaloriza algumas coisas e desvaloriza outras, né? E aqui no exemplo vivo é isso. Talvez
o Adair está reconhecendo que eu não gosto muito, até nem tenho uma preferência por falar, mas reconheço que o que eu faço é bom. Então, veja, tem uma autoestima embutida ali, né, Délcio? Importante. Com toda certeza. E exatamente, Beverly, Adair, porque nós ainda não seremos seres completos, né? Estamos inacabados o tempo todo. É por isso que a gente precisa se localizar onde nascemos, onde vivemos. Eu fico absolutamente feliz quando ouço alguém dizer: eu nasci em São João da Forqueta. Quer dizer, está trazendo o seu espaço de nascença, o seu pertencimento, e a partir dele a descoberta do mundo. E talvez, Beverly, é exatamente por conta de tudo isso que nós precisamos de poesia. É exatamente por conta dessa expressão tão linda, né, que está na voz de Manuel de Barros. É porque a gente não se encontrou, então nós precisamos da arte. A arte nos oferece uma possibilidade. Eu diria assim que talvez seja exatamente pela arte da palavra e da imagem que a gente vai se recolhendo a reflexão de quem somos e o que estamos fazendo aqui. A obra de Manuel de Barros é uma obra contra tudo isso. Eu tenho uma coleção de livros de Manuel de Barros, seja essas que vêm, né, na forma de um box, né, ou do livro avulso, né, e uma das obras dele é apresentada por um grande intelectual brasileiro, e ele vai dizer, eu vou me permitir aqui, viu, trazer esta passagem, porque ela é de 92, é uma passagem histórica, que vai dizer que a poesia de Manuel de Barros é um maravilhoso filtro contra a nossa arrogância, contra a estupidez humana, contra a cobiça, porque a poesia não se propõe a nada, mas ao mesmo tempo ela ensina a gente a viver, tá? E eu acho que é isso, né? Ensinar a viver, nesse caso da poesia, é olhar para o nosso inacabamento, é olhar para aquilo que a gente precisa da arte, e é sobretudo expressar o que o Adair acabou de dizer, essa ideia, né, de que a nossa infância é um chão que a gente vai pisar por todas as outras idades da vida. Nós somos adultos, daqui a pouco seremos velhos, e a nossa infância vai estar o tempo todo junto com nós. Vai estar na nossa memória, vai estar nas nossas afecções, e vai estar, sobretudo, naquilo que a gente faz de nós mesmos. Porque eu encontro muita gente que diz assim, eu pude brincar na minha infância, eu sou de sorte. Eu pude ter um pai e uma mãe que brincaram comigo, eu sou de sorte. E a sorte aqui não é uma coisa que é achada, é construída, é no sentido de que a nossa infância foi um espaço construído por todos nós. E eu tenho o privilégio, Adair, também de ser um homem que veio do campo. A minha infância toda... aliás, eu nasci numa casa que não tinha energia elétrica. E talvez isso é uma marca que eu não posso me furtar dela, porque ela vai construir outros espaços, outras luzes, que não são a da energia elétrica. Eu não tive acesso, talvez, na minha infância, a algumas coisas que são valorizadas hoje, mas eu tive acesso ao brincar. Ao brincar, ao conversar, a ter a narração presente. E é o que nós buscamos para a infância hoje. O quintal do Manuel de Barros é o quintal que nós buscamos para a infância. Tem um ator global que eu posso até depois citar a referência completa, que quando nasceu os filhos dele, um amigo pediu: o que você gostaria de oferecer para o futuro para os teus filhos? E a resposta foi: um quintal. Olha só, que maravilha, né? Délcio, a gente vai fazer um intervalo, esse aqui foi só um briefingzinho, tá? Só um começo, depois a gente vai emendar com outro assunto lá no segundo bloco, mas já eu fiquei assim, impactada com essa coisa de onde eu nasci, né? Quando o Adair falou, me caiu uma ficha, a gente costuma dizer, né? Natural de... A gente até coloca nas fichas que a gente preenche, cadastrais, né? Natural de Caxias, natural de Carlos Barbosa. Só que entre iguais, por exemplo, entre nascidos em Caxias do Sul, tem as nossas particularidades, né? O Adair acabou suscitando isso. Você que está escutando a gente agora, vamos fazer um exercício junto, vamos resgatar
o local do teu nascimento, não local, o teu nascimento, onde você se constitui ser humano, né, agora. E eu estava lembrando, né, que eu, por exemplo, sou natural de Caxias do Sul, eu nasci no Hospital Pompeia, no bairro Floresta. Mas o bairro Floresta é menos importante do que a situação em que eu nasci. Então, eu acho que é isso que o Adair está querendo dizer, né, Adair? Qual a referência? O que te pega, né? O que te constitui como primeira parte da tua vida? E aí eu me lembrei, eu nasci num quarto de hospital, no banheiro dele, nasci num banheiro, parida de uma dor de barriga, e amparada pela primeira vez na vida pelo casaco do pai. Ponto. Contei a minha experiência. Quer contar a tua, Delcio? Vamos fazer o exercício junto? Antes do intervalo? Vamos. Momento terapia. Isso. Pra gente lembrar, né? Porque a gente não lembra. Não, e a nossa memória de nascimento significa renascer também. Eu acho que é muito importante a gente sinalizar isso, e fica também o desafio para os nossos ouvintes, né, de pensar no próprio nascimento. Eu nasci em casa, de parteira, não de médico, e a parteira era a figura emblemática da comunidade, porque ela já tinha feito muitos partos, ela tinha visitado muitas casas, e a parteira era uma mulher, era uma figura emblemática exatamente porque ela estava disponível a qualquer hora do dia, da noite, do verão ou do inverno, né? E assim eu nasci, numa casa de madeira, de parto normal, assistido por meu pai, minha mãe e por uma parteira. Que massa! Adair, quer reforçar o teu? No meu caso, foi bem parecido. Eu nasci numa casa de madeira também, em casa, acolhido por uma parteira, que era uma tia-avó minha, e meu pai foi buscá-la de madrugada, a cavalo, né, em julho, uma noite fria, né? E já começa uma narrativa, né? Não se tinha livros infantis na época, mas tinha muitas histórias, né, que eram contadas pelos familiares, né, e esse momento, esse nascimento era uma coisa, uma coisa desejada também, né, e uma história a mais para ser contada, né, na comunidade, na vida das pessoas, como que foi, porque sempre tinha alguma pequena dificuldade. E era uma casa também sem luz. Eu passei os meus 15 primeiros anos sem luz no caso também, né? Então, a gente até aprendia a enxergar mais com uma lamparina, né? Digamos, conseguia ler algumas palavras. Né? Bacana Hoje isso. em dia já não dá mais, né? A gente precisa de muita claridade para A gente precisa de muito para pouco, né? A gente precisa de muito para pouco. Muito boa. Gente, quem quiser contar a sua história, se não quiser contar, não tem problema também, mas tenta aí fazer o exercício, uma provocação do grupo aqui. Onde você nasceu, em que situação? Tenta refrescar a tua memória para ver de onde você vem, né? Qual a tua linha do tempo efetivamente. Natural, sim, ok. X cidade, X bairro, mas onde, como, que singularidade teve ali, conta pra gente. Adair, Delcio, vou convidar vocês para tomar uma aguinha, tá? A gente faz um intervalo bem rapidinho aqui, na sequência a gente volta com um pouquinho mais do mesmo, que é o seguinte: não leve para o lado pessoal, mesmo que seja. A gente vai voltar com isso, né? Logo depois do intervalo, fique conosco. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Quem tem Unimed tem sempre mais. Sabe por quê? Porque além de ter mais de 1.200 médicos para cuidar de você, tem o seu médico de confiança também. Além disso, quem tem Unimed tem acesso a um complexo hospitalar inovador e especialista em cuidado e uma ampla rede de serviços em todo o Brasil, para sempre estar lá quando você mais precisar. Viu só? Quem tem Unimed tem sempre mais. Contrate seu plano 54-3220-2030. 11h38. Bombando nas redes.
A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. 27 graus. Com a dengue não se brinca, não pode ter zum zum zum. Tem que ficar ligado, água parada em lugar nenhum. Não mosqueia, não te fresqueia. Não deixa água parada pro mosquito não se criar. Não te mixa, não rateia. Tá com sintomas, vai logo no posto de cuidar. Gaúchos contra a dengue. A saúde nos une. Uma campanha do governo do Rio Grande do Sul. Olá, aqui é Ana Beatriz Santos, do Conexão Senado. Eu tenho um recado. Fique atento aos sintomas da dengue. Se você tiver febre alta, manchas vermelhas, dores musculares nas articulações, cansaço, dor de cabeça e dor atrás dos olhos, procure um médico imediatamente. Outra dica importante: não tome remédio por conta própria. Dengue aqui não. Uma parceria Rádio Senado. A Paróquia Imaculada Conceição dos Capuchinhos convida você para participar da Trezena de Santo Antônio. Serão 13 terças-feiras, sempre às 7h30 da noite, com bênção e distribuição dos pãezinhos de Santo Antônio. Junte-se a nós neste momento de fé e oração. A Trezena também será transmitida pelo Facebook, @Capuchinhos Caxias. Participe! Trezena de Santo Antônio, direto da Paróquia Imaculada Conceição, Capuchinhos. Que alegria tem Páscoa no Andreassa. E tem cebola por R$ 4,97 o quilo, maçã Recife Kids 1 quilo por R$ 7,49 e moranga por R$ 2,89 o quilo. Sua Páscoa em 3 vezes sem juros no Super Andreassa. Pra toda a família. As assembleias da Sicredi Pioneira estão chegando. Ajude a definir o futuro da cooperativa e da sua comunidade, votando em pautas importantes. Acesse o site sicredipioneira.com.br/assembleias e confirme a sua presença. Assembleias Sicredi Pioneira. A sua participação constrói comunidades melhores. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h41, muito bom dia para você, retomando esse seu programa, tá na pauta aqui, especial com você, time completo, começou 2024 com time novinho, né? Aliás, agradecer o tempo que o Patrick dedicou aqui ao programa, antes eu já falei dele, né? Um abraço, mas ele alçou caminhadas novas, né? Então o Delcio permanece mais uma temporada conosco, a gente gratidão já por isso, Delcio Agliardi, que é professor, é escritor, conhecidíssimo em Caxias, e o Adair Valentini, que é projetista, né, como profissão, assim, aquela que ele realmente usa para pagar os boletos, como a gente diz, né, Adair? Mas ele tem formação em filosofia e psicologia, que ele também versa nessas áreas também, ou com atuação, ou com estudos, né? Enfim, o Adair está começando hoje, está inaugurando, né? Tá tirando medo hoje. Tá tirando medo hoje, depois vai que vai, né? Falamos sobre a frase de Manuel de Barros, né? Eu vou repetir a frase porque algumas pessoas talvez não tenham pego no início, né? A frase é: passei anos me procurando por lugares nenhuns, até que me achei e fui, até que não me achei e fui salvo, né? Pegando esse gancho assim de que a gente tenta se encontrar, hoje tem uma pecha, você tem que ser autoconhecimento, e não estou aqui fazendo uma apologia de que não tem que ter autoconhecimento, mas é como se o autoconhecimento fosse a pílula da felicidade, né? Em cada ciclo histórico tem uma pílula da felicidade. Esse nosso tempo é o tempo do autoconhecimento como algo que conheceu, pronto, migrou para um portal da felicidade. Se fosse assim, né? Que delícia, não é? Só para avisar você que está aí, não é, tá, gente? É uma jornada e uma busca incessante, quase que cansativa, né, Adair? As pessoas hoje estão assim, quase que cansados de se autoconhecer. Tô cansado, não quero nem mais me conhecer, né? Deixa pra lá. Sim, e esse autoconhecimento também a gente não consegue sozinho, né?
é um autoconhecimento, mas é preciso do outro. O outro precisa me revelar, né? É que nem o desafio que você me fez hoje de vir conversar aqui, é uma maneira, né, de me conhecer, digamos assim, esse lado assim que não tem tanta comunicabilidade, né? Mas que tem que despertar, né? Alguém tem que fazer isso, né? E eu agradeço por fazer isso também. A todos os desafios que a gente tem na vida, é para isso, para o nosso autoconhecimento. Depois de vencido esse desafio, a gente dá outro passo, né? Exato. Um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez. E é uma época também, não sei se vocês dois concordam, né? Mas eu, particularmente, isso é uma convicção pessoal, né? Uma convicção minha agora, desse tempo que eu estou vivendo, minha fase também de vida, que é uma época de dizer sim. Não é que não saibamos, não estou dizendo que não temos que aprender a dizer alguns nãos, mas a gente não é uma época para isso. O mundo está demandando que as pessoas assumam compromisso, que elas se engajem, que elas estejam a serviço, que elas se desenvolvam mais, que elas lidem com seus desafios um pouco mais efetivamente. Por quê? Porque é uma época que demanda isso. Então, aprender a dizer sim, me convida? Vou. Chamou? Vou. E para qualquer coisa, né, gente? Não é só. A gente vai muito para as coisas que são para um rendimento pessoal, seja ele financeiro ou outro tipo de rendimento, né? Mas na poupança da vida tudo é investimento, né? Na poupança da vida tudo é investimento. Delcio, concorda também com essas questões aí do que acabamos de mencionar? Sim, eu acho que nós estamos em sintonia, há uma coerência em pensar tudo isso. Até porque vivemos num tempo que exige de nós tantos posicionamentos, exige de nós talvez renúncias, mais renúncias de posicionamentos, e é importante que a gente olhe para esses processos que nós estamos envolvidos. Muitas coisas que são dirigidas a nós não são a nós, são dirigidas talvez a uma pluralidade de coisas que esses processos abarcam. E, claro, como a relação construída entre pessoas e pessoas com o conhecimento, com o mundo, nós estamos sempre entrando na seara dos possíveis conflitos e daquilo que muitas vezes nós podemos chamar de descontinuidades. Como nós temos um problema de comunicação no mundo contemporâneo, a palavra passa a ter uma força menor e a imagem acaba construindo mais do que a própria palavra, a gente vive essa eterna busca, né, um tanto narcísica, de se colocar sempre muito bem em tudo que é lugar. Isso não existe. Querer desejar isso é antecipar o sofrimento e não a felicidade. Portanto, o que você propõe para nós, Beverly, para pensarmos em torno do que você propõe para nós, talvez a primeira grande questão resida exatamente nisso, né? De quais são as fronteiras das questões que são de ordem pessoal, as questões que são da sociedade e do mundo. Eu tenho reiterado aqui, me incomoda profundamente a questão do descarte irregular do lixo, a forma que as pessoas dirigem, mas eu não tenho saída para essas coisas. O máximo que eu posso fazer é me recolher a minha insignificância e fazer a parte que me compete. Talvez a minha fronteira seja qual? Recolher também o lixo que não fui eu que deixei na rua. Essa é uma fronteira, né? Me parece que o mundo de hoje está exigindo de nós irmos um pouquinho além daquilo que é só minha responsabilidade primeira, né? E eu escuto muita gente dizendo assim, eu gostaria de fazer, mas não faço. Eu gostaria de me colocar no serviço voluntário, que é um exemplo assim que aparece, mas nunca fez. Então a gente recorre ao serviço voluntário a quem sempre fez. Sim. Tem uma passagem que eu gosto muito na literatura, que o homem de paz é previsível. Eu acho que a Adair conhece essa passagem. O homem de paz é previsível. É uma visão tanto aristotélica, né, do mundo, né? Aqui é o ser humano
de paz é previsível. Na época era o homem, né? Agora a gente coloca o ser humano, para ter uma ideia de todos, né? Por que é previsível? Porque as atitudes e os comportamentos de quem é da paz estão na esfera do bem comum, estão na esfera da democracia, estão na esfera do homem bem educado. Bem educado não é o adjetivo bem aqui não é no sentido que nós geralmente colocamos, é no sentido de que há uma educação em processo que aquela pessoa se coloca assim. Tem alguns ouvintes já participando, a gente provocou, né, os ouvintes sobre o local de nascimento, a sua origem, né? Como é que foi essa origem? E já começam as respostas aqui, fica o desafio, tá? A Ana Célia diz o seguinte: oi, gente linda, né? Seja bem-vinda, Adair, diz ela, um abraço ao Délcio. Sou nascida no interior de Caxias, distrito de Criúva. Meu pai é agricultor, minha mãe professora. Tinha 2 anos quando vim para, entre aspas, cidade. Uma busca para melhorar a qualidade de vida. Minha busca pelo autoconhecimento é constante, mas há 7 anos estou muito mais equilibrada, errando menos, aceitando limites, né, os meus e os dos outros. E sim, se não quiser que eu vá, não me convide. Estou sempre à disposição. Se não convida, porque se convidar, ela vai, né? E um recadinho aqui, deixa eu ver se eu descubro o nome da pessoa. Eu não vou, já vou tentar descobrir aqui quem é a pessoa que mandou esse recadinho, mas mandou também o Ademar Roberto Sebem, né? Ele diz o seguinte: bom dia, gente. Vim ao mundo com tranquilidade, mas querendo chegar logo e ser mais do que pontual. Rompi a tal bolsa durante o dia, mas só fui recebido, bem impaciente já, na madrugada. Culpa do médico, culpa do hospital, que não estavam preparados para o que vinha por aí. Eu. Sensacional, né, gente? Sensacional. Seguindo para outra pauta, vamos ver se dá um tempinho aqui, mas eu não queria deixar quicando essa parte, né? Eu tenho ouvido muita gente arrazoar em várias perspectivas, mas o fundo é esse. Não leve as situações, as coisas para o lado pessoal, mesmo que seja. Está todo mundo muito ofendida, ainda rescaldo daquela intolerância que todos nós vimos, né, nos últimos tempos, provocado por N fatores, N causas. Mas sim, estamos intolerantes, né? E acaba que a gente sempre leva as coisas, sempre também estou exagerando, né? Mas tem uma recorrência em achar que as coisas são contra nós, a favor de nós. E não sei, a gente não é tão importante assim, né, gente? Vamos começar por aí, né? A gente nem é tão importante, a gente nem sabe quem a gente é. A gente já acabou de concluir, a gente não sabe nem quem a gente é. Por que a gente acha que é importante, né? Então, mesmo que seja, pessoal, para que levar para o lado pessoal? O que a gente ganha com isso, hein, gente? No caso de levar as coisas para o lado pessoal, né, e se deixar afetar, né? Porque aí houve o outro me despertou uma coisa que eu não conhecia em mim mesmo, né? Normalmente é isso, né? Mas isso pode ser bom também, né? Pode despertar uma coisa boa para o que eu não conhecia também, né? É por isso que essa importância, digamos assim, de que do outro para nos constituir sempre, né? Porque sempre tem novidade em nós mesmos, né? E às vezes a gente não conhece ou não despertou ainda, né? Essa novidade, essa nova maneira de ser, de existir, né? De fazer as coisas, né? O que o Adair traz é interessante, que é também não desconsiderar o que os outros nos trazem, porque existe uma polaridade também nesse sentido, né? Ou eu levo tudo pro lado pessoal, e aí eu me afeto, ou então eu não dou, dane-se. Bora bolas, pouco me importa o que os outros me dizem, eu sigo fazendo apenas o que eu acho, vivendo na minha bolha e arrastando o mundo comigo. Então, aqui também está expresso, né, Adair e Délcio, uma certa polaridade. Como então ser um pouco mais maduro e equilibrado, no sentido de que não vai resolver a vida, olhar, né, para o outro, ponderar, mas também ter a sagacidade de separar o joio do trigo, porque parece que aí também há um discernimento importante, né, Délcio? Esse é o ponto central, tomarmos consciência. Talvez a palavra de ordem seja essa, consciência. Porque no outro campo nós temos alienação. Alienação produz o quê? Violência, produz descompromisso,
A alienação produz um estado de coisa de que eu posso me achar naquela expressão tão ordinária, o caso da Coca-Cola, né, que é colocado assim como o suprassumo do bem viver, do bem querer das coisas, e não somos nada disso. A alienação leva também a esse estado de prepotência, aquilo que está na obra de Manuel de Barros, que nós acabamos de falar, né? Então, quando nós tomamos consciência disso, bom, aí nós temos alguns caminhos, né? Pensando aqui, qual é o primeiro grande caminho? Tem questões que sim, eu tenho competência, eu tenho responsabilidade por elas. Eu não posso me esquecer que eu sou responsável pelo trânsito também, seja como pedestre ou como motorista. Eu tenho responsabilidade de ajudar alguém a atravessar a faixa de segurança quando não pode, todas essas questões. Agora, quando as coisas são dirigidas de forma para todos, de uma forma genérica e alienada, dentro das posições que nós vemos, e eu acho que a rede social, eu acho que o Adair também concordaria com isso, a rede social acaba, de alguma forma, potencializando a alienação. Por isso que as posições que são assumidas, ou elas são levianas, ou elas não são verdadeiras, ou seja, é gente que se propõe a mentir em plena rede social sem ficar vermelho, né? Então, nós vamos tendo uma desconstrução daquilo que seria a narrativa que constrói. Então, adentramos num mundo que se torna uma anticomunicação. Entramos num mundo que seja anticonscientização. Agora, Délcio, veja bem, né? Há comportamentos para isso que a gente está falando, né, de levar muito em conta, como se tudo fosse pessoal, e a gente se comporta literalmente como animais. Sim, a gente é animal, mas a gente já evoluiu, né, de comportamentos, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Numa discussão, num bate-papo, o problema não é a discussão, nunca foi a discussão. O problema é como a gente reage a ela, né? Eu penso A, o Adair pensa B. Nós começamos uma conversa, eu quero impor ao Adair o A, o Adair certamente vai querer impor o B, porque ele acredita naquilo e está tudo certo por enquanto. E aí a pessoa, quando leva para o lado pessoal, ela esquece que ali mora uma alma, a despeito da personalidade, a despeito da época, a despeito da tarefa que estejam dialogando, discutindo, ali mora uma alma que é atemporal, uma alma que é divina, né? E que eu tenho que respeitar. E eu saio batendo os meus cascos, né? Então, indicativo de que isso acontece, que leva para o lado pessoal, gente, a gente não é cavalo para se bater nos cascos. O que nos torna humano é a nossa capacidade de civilização. E o que é um processo civilizatório? Eu conseguir, mesmo chateado, mesmo com as emoções a mil, terminar a conversa. E se não terminou bem, ao menos permanecer junto. Porque é isso que nos torna pessoas. Senão a gente volta a ser cavalo, sabe? Batendo os cascos. Como isso? Voltando ao que a gente estava falando antes, a valorização da palavra, do bom emprego da palavra, da comunicação, né? Porque senão fica que nem o Décio falou nas redes sociais, cada um brigando por uma situação e ninguém conseguindo se entender. Cada um brigando por lugar nenhum, né? De Manuel de Barros. Isso. E nós todos somos o quê? Seres humanos dependentes da linguagem, da palavra, né? E se a palavra não é bem empregada, a gente cria guerras, né? Cria confusão no dia a dia, infelicidades, né? Ao passo que um discurso claro e amoroso, assim, vamos trazer aqui que o mundo precisa disso, conseguiria resolver muitos dos nossos problemas, né? Como seres humanos, né? Eu gosto muito de uma música que o Beto Guedes canta lá, que é o Sal da Terra, né? 1 mais 1 é sempre mais que 2, né? Em se tratando de seres humanos, né? Então, essa soma, que ela seja no dia a dia, com amorosidade, né? Não como um confronto,
Um confronto não é 1 mais 1, é 1 menos 1. Vai dar um resultado que não é bom para a civilização, para a humanidade em si. Isso que eu penso. Perfeito. Está chegando no finalzinho aqui, Delcio, já quero permitir tua amarração final. Que nós possamos, em nossas vidas, nos nossos relacionamentos, no dia a dia, no cotidiano, enfim, levar a sério essas questões que foram tratadas aqui no programa, no sentido de que elas constituem uma pertença, uma sociabilidade e um compromisso conosco, olhando para as nossas fronteiras pessoais, sociais, comunitárias, e que de alguma forma, eu vou me permitir aqui usar a filosofia de novo, né? O que a gente vai fazer com aquilo que estão fazendo de nós, né? Eu acho que é uma boa medida para a gente poder cultivar relações mais positivas de amizade e de diálogo, porque o diálogo não é concordar com o outro, é poder ouvir o outro, é se colocar diante da palavra do outro. E obrigado pela oportunidade, eu coloco aqui de novo, né, as boas-vindas para o Odair, que possamos fazer ricos programas como foi o de hoje. Gostei muito, Odair. Prazer estar contigo aqui e poder construir um diálogo junto com os nossos queridos ouvintes, que são muitos e são qualificados. A nossa audiência é muito qualificada, é um compromisso, né, que a gente tem. Então, bom dia para todos. Obrigada, Delcio. Odair, teu fechamento. Primeira pergunta, tu gostou? Foi um desafio, está sendo um desafio, claro, né? Eu ainda tenho que me conhecer melhor nesse lado da comunicação, né? Eu sou mais de escutar do que falar, né? Então, foi uma ótima oportunidade para desenvolver isso. Eu agradeço o Delcio, te agradeço e a todos os ouvintes, né? Um ótimo dia a todos, né? E até semana que vem. Até semana que vem. Voltaremos. Todos nós aqui. Que bacana. O mundo tá precisando de gente que escuta, né? Vamos fazer um combinado. Se não quiser falar, tu vem e só fica escutando. Já tá ótimo, né? Já cria um ecossistema aqui bem bom. Gente, tô brincando. Odair, vocês vão amar. Eu tenho certeza, assim, tanto quanto o Delcio. Novas relações vão se formando. A gente precisa sair das nossas bolhas, né? Esse é o programa Tá na Pauta. Eu vou finalizando agradecendo aqui aos convidados, o tempo deles, a dedicação. A gente interrompe a transmissão que foi feita também por live no Facebook.